Neste vídeo, você vai aprender a como otimizar o Fusion 360 para rodar em qualquer máquina. Eu sou o Vander Dias e neste canal você vai aprender a modelagem personalizada para impressão 3D. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para que eu possa estar trazendo mais conteúdos como esse para vocês. Quem nunca teve um problema com o Fusion 360 travando, que atire a primeira pedra. Muitas vezes a gente está trabalhando ali com uma peça que tem vários corpos, ou até mesmo um simples SVG, e ele do nada trava, dá tela branca, e às vezes fecha, e você perde todo o seu projeto. O que acontece é que essas peças elas são muito complexas, e se tratando ainda de coisas externas, arquivos externos que você traz para o Fusion, é ainda mais difícil dele lidar, principalmente se tem muitas coisas. O Fusion trabalha mais com peças paramétricas, isso é baseado em cálculos. E quanto mais coisa ele tem para processar, mais cálculo ele tem que fazer, então mais vezes ele vai acontecer de travar. Então, como ele é um software, um programa muito pesado, existem alguns recursos que vocês podem estar utilizando para estar desabilitando algumas funções que você não necessariamente precisa que elas estejam habilitadas. Isso vai fazer com que ele tenha um desempenho maior nas suas capacidades gráficas. E neste vídeo você vai aprender 3 dicas legais para que vocês possam estar fazendo isso e resolver os seus problemas com o Fusion travando. E para que você não passe pelo mesmo problema que eu de demorar 12 horas fazendo uma peça que poderia claramente ter sido feita de 10 a 20 minutos, isso mesmo que você ouviu, eu passei 12 horas fazendo uma peça que poderia simplesmente ter sido feita de 10 a 20 minutos, justamente porque o Fusion estava travando tanto que eu mexia o mouse e ele travava e fechava. Eu não conseguia quase que de maneira nenhuma fazer. Então, a primeira dica que eu vou estar passando para vocês é confirmar se o seu sistema operacional está de acordo com os requisitos mínimos do Fusion 360. Lá no próprio site da Autodesk tem meio que uma tabela onde ela informa quais são as capacidades gráficas que o seu computador ou notebook deve ter para que esteja rodando o Fusion de forma bem tranquila. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês. Então, logo de cara que vocês percebem, eu vou estar deixando o link para vocês aqui. Então, requisitos de sistema para o Autodesk Fusion 360. Logo de cara ele já fala aqui o sistema operacional, tanto para Apple macOS, tanto para Microsoft. Então você pode ver para quem tem mais comum, né, o Microsoft Windows, o Windows 11 e o Windows 10 são os melhores para estar rodando ele. E tem a versão mais recente aqui do Windows 10. Se você tem uma versão anterior a essa daqui, que era o caso da que eu tinha, ele não vai ter mais alterações, ele não vai ter mais atualizações, então você pode estar sofrendo problemas ali que numa versão futura já foi corrigida. Tipo de CPU, no caso capacidade do processador, memória, placa gráfica, espaço em disco, resolução de tela, entre outros. Além disso, se você quiser rodar arquivos mais complexos, ele tem outras especificações aqui recomendadas. Então, são capacidades maiores, mas mesmo que o seu notebook não esteja dentro dessas configurações, não saia desse vídeo, porque as outras 2 dicas, com certeza, mesmo que seu notebook não esteja dentro das capacidades listadas no site do Fusion, você ainda assim consegue rodar o Fusion tranquilamente. E vamos para a segunda dica, que é desativar todos os efeitos de configuração de exibição. É algo que deixa o visual mais bacana, você pensaria mais interativo, deixa tudo mais bonito. Porém, quanto mais coisas você tiver, mais coisas serão processadas, mais coisas serão calculadas e o Fusion 360 vai tender a travar se o seu notebook não tiver boas capacidades gráficas. Então é algo que eu vou estar mostrando para vocês aqui como desabilitar e o que elas estão desabilitando, né? Então, bora lá. Logo aqui eu trouxe uma peça de referência para vocês darem uma observada. Vou dar um zoom aqui para vocês perceberem. Ele tem essa sombra, tem outros efeitos que acontecem quando eu passo aqui o mouse. Então, vou vir aqui nessa parte de baixo. Vocês podem ver que tem o nome Configurações de Exibição. Clica nela. Vem aqui em Efeitos. E começa a desativar aqui. Ó, suavização de serrilhado. Você percebe que essa parte aqui ela vai ficando menos escura. Então,
menos coisas para processar, não tem tanta necessidade da gente estar visualizando isso para esses tipos de projeto. Oclusão do ambiente, sombra do objeto. Então, vocês percebem que o modelo ele vai ficando um pouco mais claro. Reflexão do solo. Outro efeito aqui, sombra projetada, vocês percebem ali na base dele. E a cúpula ambiental. Alguns deles você só consegue visualizar de fato dependendo da orientação do objeto, mas saibam que vocês desabilitando esses efeitos visuais vai fazer com que o seu Fusion tenha uma capacidade melhor, um desempenho melhor na medida que vocês forem fazendo as peças. E vocês vão perceber isso na prática. E a terceira dica é limitar efeitos para otimizar a aparência. Confesso para vocês que esse foi um dos itens que mais me ajudou. O meu notebook ele não tinha capacidades suficientes para estar rodando o Fusion. E habilitar essa função de limitar algumas propriedades, alguns efeitos gráficos, fazia com que ele desenvolvesse melhor, com que o Fusion rodasse mais e não ficasse tão travado. Então bora lá para o Fusion que eu vou mostrar a vocês como habilitar essa função. Então aqui no ambiente do Fusion, vocês vão vir aqui no canto superior direito, onde está escrito Ajuda. Vai aparecer a parte aqui de Suporte e Diagnóstico. É só passar o mouse em cima, não precisa clicar. E vindo aqui para a parte esquerda, você vai clicar em Diagnóstico de Gráficos. Vai aparecer essa telinha aqui. Eu vou arrastar ela para cá. E vocês vão ver algumas das funções. Suavização de serrilhado, oclusão de ambiente, sombra de objeto, sombra projetada e reflexão do solo. Todas essas funções aqui, elas precisam estar desativadas. Então, quando você clica aqui, você percebe que a questão de efeito de transparência, ela vai estar indo para o melhor desempenho. Todas essas funções aqui, você já desativou. Quando você veio aqui, na configuração de exibição, em efeitos, e você desabilitou elas aqui. Só que ainda existe mais um efeito que não tinha sido desabilitado, que era justamente o melhor desempenho. Então, caso você tenha ficado até aqui, você pode perceber que todos aqueles outros efeitos você pode estar desabilitando por aqui de uma forma mais direta, mais prática. Depois aqui é só fechar e automaticamente já vai estar rodando com as configurações mais limitadas. E para você que ficou até o final, eu vou lhe dar um presente. Aqui vai uma dica bônus que de fato foi a que mais me ajudou. Além de limitar efeitos para otimizar a aparência, aliado com essa, foi a dica que fez com que meu Fusion não travasse quase nada ao utilizar ele, mesmo fazendo SVG ou até mesmo editando STLs. E essa dica está relacionada ao desempenho da bateria do notebook. De forma natural, o notebook ele vai querer que a bateria seja preservada ao máximo, ou seja, que ela dure o máximo de tempo possível. Então, as configurações padrões que vêm fazem com que o desempenho dos programas sejam reduzidos para priorizar o tempo de vida útil da bateria. Como o meu está sempre plugado direto na tomada, eu não preciso disso. Então, eu vou ativar uma função para trocar isso para alto desempenho. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês onde vocês fazem isso. Aqui nessa parte da barra, vocês podem colocar editar plano de energia, opções de energia. Eu vou clicar aqui em editar plano de energia. Vou vir nessa opção aqui de opções de energia e percebam que eu tenho dois modos, o de alto desempenho, que é o que já está configurado para mim, e o equilibrado. Se eu clicar no equilibrado, vocês vão perceber que até a luminosidade ela caiu um pouco. Isso porque no modo equilibrado ele está tentando reduzir o consumo de bateria ao máximo. Então até a luminosidade influencia nisso, além de outras coisas que estão ocultas fazendo com que a bateria seja preservada. Então como eu quero funcionar a maior capacidade, eu coloco aqui em alto desempenho e automaticamente eu já estou com o Fusion rodando melhor do que o que estava antes. Eu fiz isso e foi uma das dicas que mais me ajudou. E espero que ajude vocês também. E aí, já sabia dessas dicas para poder otimizar o Fusion 360 para rodar em qualquer máquina? Curtiu essa aula? Então deixa aqui o seu comentário, já deixa o like, ativa o sininho, se inscreve e compartilha esse conteúdo para seus amigos que também querem aprender a modelagem personalizada para impressão 3D.